é que eu proponho ao colegiado o seguinte dispositivo. Voto para referendar a medida cautelar monocraticamente deferida para com vistas à purgação da omissão deliberada da mesa diretora e da presidência do Congresso Nacional, consistente em deixar de receber e de promover a leitura do pleito, aqui referenciado, de prorrogação da CPMI do INSS. Não está em debate a importância de investigar fraudes gravíssimas. Então não paira dúvida de que há investigação, que ela é imprescindível, que ela deve ocorrer e a responsabilidade deve se dar conforme o devido processo legal. E, portanto, também não cabe aqui considerações relativas ao universo político. O que está em questão, portanto, aqui é um debate estritamente de direito positivo. E nada mais do que isso. E é assim que passo a interpretar normas postas. E quais são esses limites dessa função atípica? Estão no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Prova cabal que é uma função atípica. A função é do Poder Judiciário. Além de outros previstos nos regimentos... Pois não, ministro Gilmar. É muito curioso, ministro Dino, esse aspecto, porque se invoca esse poder de autoridade judicial, e nós temos assistido a isso, e é bom que os parlamentares que estão aqui possam escutar isto. E é curioso, presidente Fachin, decisão equivalente à da autoridade judicial. A autoridade judicial decide com fundamento. A quebra de sigilo conglobada. Conglobada. O que significa isso? Sem fundamentação. Isto, obviamente, é inconstitucional de Deus a Ulisses Guimarães da Constituição. Não tem nada a ver com decisão judicial. E veja, é poder de investigação da autoridade judicial. É preciso ter parâmetros. Não quebra-se sigilo de forma conglobada. Vossa Excelência vai tocar num outro ponto, certamente, um objeto determinado. Não, mas a gente pega por empréstimo. Não, isto é ilegal. E é ilegal e os senhores sabem que é ilegal. Sabem que é inconstitucional. Inclusive, os presidentes ponderam em algumas das CPIs. Porque o juiz que decide sem fundamentação, produziu um nada jurídico. Faremos o intervalo ou iremos prosseguir? Ministro Alexandre, Vossa Excelência tem a palavra. A instauração da CPI, presentes os requisitos, é um direito da minoria. A prorrogação é um direito da maioria. Vossa Excelência me permite uma parte? Veja, Vossa Excelência, que o cuidado com que se deve, e não é por acaso que a própria legislação penal tutela e pune as violações do sigilo, a divulgação indevida. Veja, Vossa Excelência, que a quebra de sigilo feitas pelas CPMIs, é um fato lamentável que isso ocorra, se faz sem nenhum cuidado procedimental, não apenas pela falta de fundamentação, esta decisão conglobante, acho que chamam agora de quebra de sigilo em bloco. É bom dizer, não existe quebra de sigilo em bloco. Isto é uma doutrina que não existe, pelo menos não existe no Brasil. Por quê? Porque os senhores estão investidos de um papel judicial. Tem que decidir fundamentadamente, individualizadamente, em cada caso. Não existe quebra de sigilo em bloco. Mas o problema maior é depois a falta de total, e eu vou usar a expressão dura, escrúpulo, porque se divulga confiado exatamente na impunidade. Todos nós somos sócios no crime.
Foi o que ocorreu agora. Veja. E depois os jornalistas estavam contando. Pessoas adultas, muitos deles já velhos, já passaram dos 60 anos, entrando em sala de cofre da CPMI ou do Senado com óculos para depois ficar contando coisas que nada tem a ver com a investigação. Isto é indigno do parlamento. Excelências, para o voto, e vamos prosseguir sem intervalo até a conclusão. Portanto, eminente ministro Cristiano Zanin. Senhor presidente, eu farei a juntada de voto escrito que vai na mesma direção do voto divergente proferido pelo eminente ministro Flávio Dino. Como voto, Sua Excelência, o ministro Cássio Nunes Marques. Pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente relator, eu entendo também que é matéria interna corporis, eu voto acompanhando a divergência. Portanto, acompanha a divergência. Como voto, o eminente ministro Luiz Fux. Eu, nesse sentido, senhor presidente, tendo em vista esse fomos boniús que eu, com a devida vênia, verifico a partir do direito subjetivo público dos parlamentares e do perículo in mora, porque o prazo de vigência da CPMI se encerra no dia 28 de março de 2026, em razão do preenchimento dos requisitos da cautelar, mas que agora, Sua Excelência, o relator, já permite o julgamento do mérito que entende instrumentalizado o processo. Eu voto pelo referendo da medida cautelar, foi assim que eu me preparei para isso. Eu peço todas as vênias para acompanhar a divergência a partir do voto do ministro Flávio Dino. Portanto, eu estou votando, senhor presidente, no sentido de acompanhar o voto da divergência, o entendimento da divergência, e farei juntada de voto e agradeço a palavra concedida por Vossa Excelência. Converteu o julgamento do referendo em julgamento definitivo do mérito e, por maioria, denegou a segurança, nos termos da divergência inaugurada pelo voto do ministro Flávio Dino, que fica como redator para o acordo, vencidos os ministros André Mendonça, relator, e Luiz Fux.